Bom dia, meus alunos queridos, abençoados. Peço a Jesus Cristo que derrame sobre a vida de vocês muita sabedoria, inteligência e conhecimento, certinho? E aí vamos dar continuidade ao nosso conteúdo proposto, certo? Então, pessoal, vamos aqui retomar, o nosso conteúdo proposto, Revolução Francesa, Nós vamos dar continuidade. E aqui vamos enfatizar as fases da Revolução Francesa, destacar os aspectos políticos, os desdobramentos políticos, sociais e culturais na Europa e no mundo, comparar a noção de cidadania atual com a Revolução Francesa e qual a importância do iluminismo na Revolução Francesa, certinho? E aí nós vamos começar aqui com a primeira fase, monarquia constitucional. No vídeo anterior, eu iniciei, falando sobre a monarquia constitucional, porém não dei uma enfatizada. E vou dar continuidade agora, certinho? Então, muitas mudanças foram feitas pela Assembleia Nacional Constituinte. Porém, o povo continuava insatisfeito, principalmente em relação à justiça social e à economia. E diante dessas divergências, nós temos como pontos em destaque os camponeses e as camadas populares que defendiam mudanças mais radicais, como o sufrágio universal masculino e instituição da República. Os clérigos e nobres, refugiados em países vizinhos, que se preparavam para a volta ao poder. O rei e a sua família tentaram fugir da França, mas foram capturados em junho de 1791. Em 1792, a França entra em guerra com a Áustria e a Prússia, e que tinha receio ao aumento da Revolução. Ainda nesse mesmo ano, a família real foi pega pelos sans-culottes, ou seja, camadas populares, fortemente armados, destituindo assim o rei e o prendeu. Novas eleições foram realizadas com base no sufrágio universal, dissolvendo assim a Assembleia Legislativa, formando uma nova Assembleia denominada Convenção Nacional. Que aí nós temos aqui na segunda fase, que ela é conhecida também como período do terror, pois em 1793, por pressão dos jacobinos e da população de Paris, o rei Luís XVI foi julgado, executado na guilhotina, acusado de traição, o que causou indignação aos defensores do antigo regime, que se uniu para derrotar a França. Os jacobinos e girondinos não entravam em um ponto em comum sobre as decisões que deveriam tomar, E aí crescia a influência dos jacobinos e os líderes girondinos foram presos. Ainda em 1793, criou o Comitê de Salvação Pública, órgão aí responsável pela segurança interna da França, que se reorganizou, o exército e derrotou a coligação estrangeira. Os líderes jacobinos, como Robespierre, combateram os seus opositores, prendendo e executando. E nesse mesmo ano, em 1793, mais de 300 mil pessoas foram presas, 17 mil executadas na guilhotina. Portanto, os jacobinos, eles não podem ser lembrados somente pela repressão, mas por concretizarem alguns ideais iluministas, como, por exemplo, a liberdade e igualdade perante a lei, aboliu a escravidão nas colônias francesas, aprovou o sufrágio universal masculino, confiscou terras da nobreza imigrada e distribuiu para os camponeses pobres, certinho?
Então, aqui na terceira fase, nós temos aqui o diretório. Nesse período, o governo formado por 5 deputados, uma nova Constituição foi elaborada e, por meio dela, restabeleceu o voto censitário e consagrou a liberdade econômica. No entanto, foi incapaz de garantir a estabilidade desejada pela burguesia. Então, surgiu aí problemas que começaram com a desvalorização da moeda francesa, cofres públicos vazios sem a cobrança de impostos, a inflação não parava de crescer, e então um golpe foi apoiado pela burguesia, com o objetivo de que apenas um governo forte restabeleceria a ordem. E assim, o golpe foi para apoiar o jovem general Napoleão Bonaparte. Em 10 de novembro de 1799, o diretório foi extinto e iniciou-se o consulado. Uma nova fase da história política da França, que se iniciava aí com o Império comandado por Napoleão. Temos aqui também como ponto em destaque os aspectos políticos. A política da França era absolutista, né, onde o rei possuía poder absoluto. Essa monarquia empobreceu a França com despesas de guerras e o luxo da corte dos reis Luís XIV, XV e XVI. O absolutismo francês funcionava de forma clássica, baseada no direito divino do rei. Fazer uma crítica ou oposição ao governo era violentamente reprimida. Uma crítica ou oposição ao governo era violentamente reprimida, certinho? E os desdobramentos políticos, sociais e culturais na Europa e no mundo. Esses desdobramentos aí se deu com a propagação dos ideais iluministas, né? Transformando assim todos os aspectos, tanto políticos, sociais, econômicos e culturais, na Europa como no mundo todo. E até se perpetuando aí até a atualidade. Comparação à noção de cidadania atual com a Revolução Francesa. A partir da Revolução Francesa, em 1789, estabeleceu a noção de cidadania, na qual conhecemos hoje, né? E contrário ao que se pregava no regime monárquico absolutista e as normas da sociedade feudal, né? Surge aí o chamado Estado de Direito, que se estabelecem direitos iguais para todos a partir das cartas constitucionais, né? E assim surgem as noções de liberdade, igualdade, fraternidade e que somos herdeiros atualmente, né? Então, esse entendimento de cidadania, participação social, né? Igualdade, fraternidade, né? De direito, então a gente herda aí da Revolução Francesa, né? Na propagação aí dos ideais iluministas, certinho? Por fim, nós temos aqui qual a influência do iluminismo na Revolução Francesa. Bom, o iluminismo ele foi de grande influência, né, tanto nos aspectos como nós vimos em momentos anteriores aí, nos aspectos políticos, sociais, culturais, econômicos, fazendo uma reviravolta social, né? E devido a esses pensamentos iluministas, que batia de frente aí contra o absolutismo monárquico, combatendo aí o privilégio a poucos, o mercantilismo e a qualquer prática imposta obrigatoriamente, né? Então, nós tivemos a presença do iluminismo aí, não só na Revolução Francesa, mas nós tivemos na Revolução Industrial, na Revolução Inglesa e em todos os outros movimentos revolucionários que nós vamos ter a partir da Revolução Francesa. Mas a Revolução Francesa, ela é a base mesmo para se romper com a Idade Média, né, e impulsionar aí a questão da história moderna e contemporânea. E que muito desses pensamentos iluministas, eles estão, né, enraizados e perpetuam até os dias atuais, tanto no nosso país quanto no mundo, né?
Nós paramos por aqui e para a próxima aula nós iremos falar sobre Napoleão Bonaparte, certinho? Um beijo a todos, fiquem com Deus.